segunda edição do livro, que é como definir as métricas de negócio e os OKRs. Né, na primeira versão do livro eu abordei isso de forma mais direta e que é para você se conectar com a empresa, mas eu estou vendo que tem essa demanda também. Então eu vou, né, na edição 2 aí eu estou trazendo. E vocês trouxeram para mim aqui alguns desafios. Então, por exemplo, né, vocês trouxeram, né, dentro dos desafios que vocês mandaram para mim por e-mail, pô, como garantir, né, que os resultados vão melhorar justamente porque nós estamos com indicadores agora, né? Então, essa pode ser um cenário aí que você trouxe. Então, não trouxe aqui o nome das pessoas, mas se foram dúvidas, né, e pontos que vocês colocaram para mim, né, por e-mail. Então, basicamente, né, quando a gente fala, né, de métrica orientada a resultado, um principal, e talvez tenha até relação com o ponto que o Diogo trouxe ali no começo, é a gente acelerar o ritmo, o ciclo de feedback. Então, como que você melhora alguma coisa? Né? Quando você tem alguma métrica, né, como que você vai tomar uma decisão usando a métrica? Né? Alguém chuta aí? O que que vocês imaginam? Né? A pergunta é, como que a gente vai tomar uma decisão com base em uma métrica? O que que tem que acontecer com essa métrica para que a gente possa tomar alguma decisão com ela? Quem chuta aí? O que que tem que acontecer com uma métrica para que a gente possa tomar alguma decisão com base nessa métrica? Ó, o Dayan trouxe ali, ó, tem que ser clara e entendida por todos. Esse é um ponto interessante. Mas isso não é o suficiente. Ela pode ser clara e entendida por todos e não ajudar a tomar nenhuma decisão. O que mais? Tem um ponto-chave aí que é crucial, assim. Trazer contexto. É importante também, mas posso trazer contexto, posso ser claro e entendido por todos e ainda não consigo fazer nada com ela. Ó, o Dayan trouxe, tem que ser um valor aceitável, tá? Isso é importante. É, O Diogo trouxe, tem uma curva. O que que é a curva, ô, Diogo? Ela tem que refletir um comportamento real da equipe, ó. O Carlos já estamos chegando perto. Ó, tem que comparar, né? Eu tenho que ter uma comparação. Opa, né? Se eu tenho que ter uma comparação, então a métrica tem que se movimentar, né? Eu tenho que ver movimento na métrica. A métrica tem que se mexer. Então, basicamente, né, como que a gente vai comprovar que a gente está melhorando com base, né, em agora a gente ter métrica de resultado, né, ter qualquer outro tipo de informação que a gente usa, né, uma métrica que a gente usa para tomar decisão. Independente se você vai usar Balance Scorecard, KPI, seja lá qual for o framework, eu gosto sempre na essência, né, nos princípios por trás. Então, um dos princípios para que você use uma métrica, né, para tomar decisão é que a métrica se movimente e esses outros fatores que vocês colocaram também, ele fazem parte do DNA das métricas que a gente vai olhar. Mas o principal é que a métrica tem que se movimentar, né? E aí a gente vai precisar comparar, a gente vai precisar ter uma referência, a gente vai poder olhar e talvez ter uma tendência, né? Saber se está melhorando ou piorando, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar uma métrica que muitos de vocês usam, talvez na vida real. Por exemplo, quem está buscando melhorar a saúde, né? Quem está para melhorar a saúde, então você pode usar diferentes métricas, né? Você pode ir lá fazer um exame de sangue, você pode talvez estar fazendo alguma dieta, né, para melhorar o teu peso, né? E com isso você tem uma correlação que se você reduzir o teu peso, você vai estar mais saudável, né? E vai melhorar a saúde. Então, mas para você usar a métrica do peso, você tem que ir lá pesar na balança e ver que ela está melhorando, né? Ver que ela está mexendo. Então aquilo indica que você tá justamente consegue tomar uma decisão. Se você faz um monte de coisa, vai lá, pesa, não mexeu, opa, isso que eu estou fazendo não está dando certo, então vou fazer outra coisa, né? Ou se deu certo, aí você fala, caramba, que legal, vou fazer mais disso, né? Vou continuar. Então esse é o princípio, tá? Importante aqui para que a gente consiga correlacionar com as métricas, né? Outro ponto, né? Como que eu quero comunicar os resultados de forma mais simples, né? Com foco em objetivos de negócio, resultados estratégicos, mas sem perder a relevância das conquistas técnicas. Então, aqui a importância também, geralmente, um erro comum, né, de quando a gente começa a trazer métricas é querer medir tudo, né? Por mais que a gente possa medir tudo, a gente não deve medir, não que não deve medir tudo, mas não deve usar todas as coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou trazer essa reflexão para vocês. O que mais vocês trouxeram, né? Pô, eu tenho uma ausência de relação entre a parte estratégica e a parte operacional. Pouca noção do impacto de projetos ou produtos na estratégia e objetivos da empresa.
Então, isso aqui, né, toda vez que você faz uma métrica, né, que você está atuando, seja no nível, né, operacional, ou no nível estratégico, você precisa construir essa relação, tá? É muito comum a gente ver nas empresas, pô, às vezes tem até um monte de métrica de negócio, mas as pessoas que estão trabalhando lá no dia a dia, elas não conseguem perceber como que aquilo que elas estão fazendo está conectado com aquilo que a empresa está olhando, né, em alto nível. Então, esse aspecto é bem relevante, né, e importante, né, para que a gente crie essa correlação e eu vou explorar isso com vocês. Outro cenário também, né, que eu achei bem interessante esse ponto aqui, a pessoa compartilhou, pô, legal, Caco, pô, é interessante essa coisa de métrica, falar com o executivo, pô, mas eu me sinto inseguro ou insegura, né, de levar isso, lidar com esse nível da organização. Então, pô, como que eu posso me expor, né, de forma coletiva e se sentir mais seguro? Então, basicamente aqui você provavelmente, né, se você está nesse sentido, né, de sentido algum nível de insegurança, provavelmente você está começando a ser exposto ao nível executivo. Então, o nível executivo é outra linguagem, é outra forma de conversar. E eu vou também explorar aqui com você, principalmente uma abordagem de narrativa que vai fazer você ser mais ouvido. Né? Outros desafios aqui que vocês comentaram. Pô, não temos processos bem definidos, muitas demandas para executar, eu entendo aqui que é pouca tempo, né, para planejar e nenhum tempo aqui para acompanhar, né? A pessoa colocou aqui controlar. Então, é importante, não adianta você definir métricas se você não usa a métrica, né? Não adianta você definir uma métrica e querer usar um ciclo de feedback rápido se você não consegue tomar uma decisão com base na métrica. Não adianta você só planejar tudo, definir a métrica lá e depois só olhar lá no final do trimestre para ver se deu certo ou deu errado, né? Você está usando pouco do potencial. Então a ideia é que a gente, de fato, tenha métricas que elas se movimentam para que a gente possa, né, tomar decisões. Só que isso pode gerar, né, um outro desafio aqui que também está correlacionado com isso pô, eu não sei quais métricas usar, né, e como estruturar métricas da maneira correta. Então eu vou trazer aqui uma perspectiva também, é muito comum, às vezes, você ter muita métrica de um lado e tem pouca de um outro, às vezes tem muita métrica estratégica e não tem quase nenhuma de operação, ou tem muita métrica de operação e não tem nenhuma estratégica. É mais importante você ter um equilíbrio, uma coisa que conecta com a outra, do que ter muito de um lado, né? Eu vou te mostrar onde, né, você vai explorar isso, tá? Então, eu sou Caco Mafra, sou apaixonado aí por acelerar resultados das empresas de tecnologia, tenho vasta experiência, né, em diferentes contextos de empresas, tanto grandes, pequenas, rápidas, crescimento acelerado, empresa conservadora, empresas inovadora, e né, eu trabalho principalmente com esse tema estratégico, né, há bastante tempo, de forma direta, assim, exclusiva, desde 2013, com certeza. Trabalho já com agilidade desde 2009, né, com gestão desde 2007. E o meu objetivo sempre foi, né, olhar isso de ponta a ponta, né? E o que eu quero trazer com vocês aí é compartilhar essa experiência. Esse ano eu escrevi esse livro, que é o Métricas que Falam com Executivos, o guia prático para líderes de tecnologia e produto também. Eu lancei ele em julho, né? Que vocês têm, se você não baixou ainda, depois aqui você vai ter o link aqui para poder baixar. E lá eu exploro, né, bastante desse tema. Foi tema de vários encontros que eu tive aqui. E hoje a gente vai explorar um pedaço dele, né, com mais profundidade. Se você ainda não me segue também, me segue lá no Instagram, @cacoxp, né? Me diz lá, né, o que que você achou, depois comenta o que que você gostou aqui de hoje. Lá eu estou fazendo várias posts com várias provocações, né, para tirar vocês da inércia, né, parar de perder tempo, né, e gerar resultado. E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade, né, de comunicar esse resultado do seu time, da sua estrutura, da sua área, né, para os executivos. Então, né, foi o que vocês colocaram aqui, né, e essa dificuldade não é exclusiva de vocês, tá? Ela acontece em vários níveis, né, e várias pessoas têm esse tipo de cenário. E por quê? Porque geralmente a gente quer levar uma narrativa muito detalhada, né, para o executivo, e às vezes ele não te escuta. E existe, né, um grande abismo, né, entre a estratégia e o que está acontecendo na prática, né? Ontem até tem a Maíra Blassi, né, que é uma pessoa aí que até conheço, já conheci ela pessoalmente, mas ela tem feito muitas provocações, né, sobre essa conexão das pessoas com a estratégia, com as empresas, formato de trabalho. E ontem, né, eu estava vendo um post dela que ela fez uma pesquisa já de longa data aí que entre 70 e
entre 70% e 90% das pessoas não conhecem as metas da própria empresa que trabalham. Então elas não sabem, né, qual é o que que a empresa espera, para onde que a empresa está indo. E por que que, de quem que vocês acham que é essa, quem que você acha que pode mudar esse jogo aí? Né? Quem primariamente, né? Porque tem várias pessoas que podem mudar esse jogo, mas quem primariamente tem responsabilidade sobre comunicar a direção da empresa, né? Para onde que a empresa está indo, para as suas equipes, né? Para as suas operações e para garantir esse alinhamento. Quem é o papel, né, crucial, importantíssimo dentro de uma organização para fazer essa conexão e resolver isso que a Maíra trouxe aqui para gente? Quem que vocês acham? Coloca aí para mim no chat aí, quero saber. Ó, o Dainha trouxe, ó, os gestores. Exatamente, são os gestores, né? Os gestores, a liderança. É o papel de liderança. Ah, Caco, mas você não tem uma liderança formal, né? Eu faço um trabalho aqui de operação. É liderança também. Não é só liderança exclusivamente de pessoas, tá? É o papel do líder. E esse é o meu objetivo, né? Como o meu propósito é garantir com que as empresas tenham esse alinhamento e usar, né? E desenvolver a liderança para que consiga cumprir esse papel. E esse abismo ele vem justamente disso, né? Onde a gente tem, né, muitos executivos, existem as equipes e as operações, e muitas vezes esse abismo, esse buraco aí que a gente não consegue, né, conectar. As pessoas, né, conhecem suas próprias tarefas, né, suas entregas, mas não fazem ideia de como elas se conectam com um todo. Então, se as pessoas não sabem aonde a empresa quer chegar, como que elas vão contribuir efetivamente, né, para os resultados de negócio? Aí, o que que adianta você ir lá ficar cobrando? Pô, galera, vocês têm que pensar mais estrategicamente, vocês têm que ser, pô, mais proativo. Porra, vocês não conseguem pensar, né? Pô, toda hora tem que ficar falando aqui que vocês têm que fazer. Mas que absurdo. Pô, ninguém toma atitude nessa empresa. Cadê a proatividade? Pô, de onde que vem isso? Pô, vem porque muitas vezes as pessoas não sabem qual é a direção, não sabem qual é o resultado claro. E aí elas ficam esperando. Pô, então vou. Eu toda vez que eu tentei fazer não era o que não era aquilo. Então vou esperar o que o pessoal está dizendo aí, o que eles falar para fazer, a gente vai lá e faz. Aí você acaba de criar, né, uma equipe tarefeira, né, que fica sempre esperando o teu comando. E isso, pô, usar de forma muito pequena, né, a possibilidade aí da tua equipe. Então, e uma pergunta que eu recebo muito é, pô, Caco, os direitos executivos não estão, estão me perguntando, né, sobre os resultados, eu falo, mas parece que eles não me escutam. Pô, será que eu tenho que educar eles para entender aqui como é que eu falo aqui das coisas que estão acontecendo aqui no time? Pô, a gente está sempre sobrecarregado aqui, se matando de trabalhar, e eles dizem que não conseguem ver isso. Pô, que absurdo. O que que eu tenho que fazer? Tem que falar mais para eles? Pô, e aí, mas na prática, pô, será que quem que tá errado aqui na história? Né? Será que é o você tem que estar comunicando, a forma como você está comunicando, ou o executivo que não está entendendo? Quem que você acha que vai ter que mudar primeiro aqui? O gestor, o líder ou o executivo? Pensem aí. Tempo. O que vocês acham? A ponta mais fraca sempre rompe primeiro, né? O gestor tem que adaptar a mensagem. Ó, o Rodrigo até trouxe os dois, tá? Mas na prática, assim, ó, o mundo real é, cara, o executivo, ele não vai necessariamente mudar porque você quer. Por mais que na teoria deveria ser os dois, na prática é você que tem que ajustar a tua comunicação. E esse é o ponto que eu quero explorar, tá? Muitas vezes, se alguém, e sempre isso você pode até usar como uma regra universal. Se alguém não tá te escutando, é porque as pessoas não estão te entendendo. Tá? Aí é responsabilidade do mensageiro, da pessoa que emite a mensagem e garantir que o receptor compreenda a mensagem. É sua responsabilidade garantir que a pessoa que recebe a tua mensagem entenda. Não é problema do cara que não entende. Se a pessoa não está entendendo, quer dizer que você está comunicando talvez num nível diferente que aquela pessoa não compreende. Então você precisa comunicar, né, de várias maneiras e garantir e tentar fazer o trabalho para garantir o trabalho do interlocutor.
Mas, porra, cara, pô, eu falo pros caras, por que eles não se interessam aqui? Pô, a gente tá ferrado aqui, cheio de coisa pra fazer, e ficam falando que tem mais demanda, que a gente precisa ser mais estratégico, tem que pensar diferente. Pô, vou trazer uma analogia aqui, ó. Né? E geralmente aqui é a analogia do piloto do avião. Então, o piloto do avião, pô, ele tem esse painel com um monte de dashboard, um monte de coisa. E, pô, ele usa, né? Ele tem um painel, geralmente, não sei exatamente qual que é aqui nesse painel, mas é uma parte pequena onde ele tem lá uns 5, seis indicadores principais que ele usa para pilotar a aeronave. Se caso algum daqueles 5, 6, né, variam alguma coisa, ele vai usar os indicadores auxiliares, né? Os outros indicadores, as outras informações para conseguir tomar a decisão. O piloto ele tem acesso a um montão de informação, são muitos indicadores, muitas formas aqui, né, de lidar. Agora pensa que o piloto é o líder da equipe, né, e você é o líder da equipe. Agora pensa, né, que o executivo é o passageiro, ele está lá, sentado lá na poltrona, lá viajando, né, ele definiu a estratégia. Pô, a estratégia é que a gente vai começar isso esse mês, a gente quer chegar lá em tal, em tal, né, a gente quer chegar em tal lugar, né, a gente quer chegar lá em tal tempo. Pô, eu estou fazendo uma viagem de avião. E, pô, a gente já definiu, pô, tem uma estratégia, agora eu quero chegar lá, né, e não quero ficar sabendo todos os detalhes que tem lá no painel. Então, o piloto, pô, basicamente o que que o piloto informa, né, quando você está viajando de avião? Ele fala, olha, pessoal, pô, o voo tá confirmado, a gente vai sair no horário, a previsão lá do destino é tempo bom, a gente vai chegar até o horário, tá dentro ou tá fora, vamos acelerar, não vamos? Pô, e é isso. Pô, você precisa de segurança. Caso alguma coisa aconteça, bum, né? Acende lá o tendão, né? O símbolo lá de atear cintos. Ó, vamos passar por uma turbulência e tal. Então, existe uma comunicação. Ele não fala lá o flap e tal. A gente vai ter que fazer um ajuste aqui nas métricas todas aqui para conseguir passar por essa turbulência. Ele fala basicamente sobre, né, o como aquilo vai impactar você que está ali viajando. Então, a mesma analogia, né? O executivo é a pessoa que está sentada aqui, ó. Você não precisa, não deve, né? Você até tem todas as informações, mas não precisa comunicar sempre tudo. Você vai comunicar muito orientado ao resultado. Né? E para isso você precisa, de fato, ter o resultado, né? O que é problema é que às vezes você não tem, né? E aí é o que a gente vai explorar aqui também durante o dia de hoje. Então, se você quer usar uma linguagem executiva, né? Se você não usar uma linguagem executiva, ninguém vai te escutar. Então, quando você quer falar organizacionalmente, você começa a precisar se conectar melhor com o executivo e ter essa linguagem executiva. Mas que diabo é essa linguagem executiva, cara? Pô, o que que é isso? É basicamente falar de resultado e tem uma sequência, uma ordem, né, uma maneira que eu mapeei aqui, né, para te ajudar. E aí a gente entra aqui nas métricas que falam, né? E o DNA das métricas que falam, né, para uma boa métrica, ela precisa ter esses 7 pontos aqui, né, que eu mapeei. Uma, ela tem que ter o valor de referência, ela tem que indicar um objetivo, né, se vai aumentar ou diminuir, ela tem que ter um histórico, base de comparação, para a gente saber se está melhorando ou piorando. Então, isso vai. E ela tem que indicar visualmente também se está melhorando ou piorando. Tem que ter um sensor de monitoramento, então, algo que está lá monitorando e, né, para que a gente possa coletar e tomar ação. Tem um gatilho para tomar de ação, então caso ela piore muito, né, ou melhore muito, a gente precisa saber o que fazer nesse caso, né, e esse é o gatilho e qual ação, e ela se movimenta com frequência alta, tá? Para mim, esse 7º ponto é o crucial. Se você tem uma métrica, se você quer usar o KR e não tem métricas que se movimentam com frequência, você vai falhar porque você não vai conseguir tomar decisão, e aí a maneira de como ele está desenhado, né, é para que você use para tomar decisão. Se uma métrica não se mexe, não tem decisão a ser feita. Pensa, tem um exemplo que define muito bem todas essas 7 métricas aqui que vocês usam, né, quase todos de vocês já, acredito que todos vocês já usaram alguma vez na vida, que é o exame de sangue. Então, por exemplo, quando você vai lá faz um exame de sangue, pô, você tem todas essas questões aqui. Você só não tem o item 3. Então, para ter o item 3, você tem que fazer 2 exames de sangue, né? Então você faz um exame de sangue em um período, depois você vai lá e faz um exame de sangue depois em outro período. Então você consegue, tem lá o valor de referência, tem o objetivo que, né, o médico provavelmente vai te dizer se tem que aumentar ou diminuir. Você tem o histórico de comparação, né? Você sabe se está melhorando, se está piorando, né? Você consegue, né, monitorar através de um próximo exame, tem alguns gatilhos e ela se movimenta. Então, por quê? Você precisa, né, ter isso aqui. Isso aqui a gente tem que levar também para a empresa, né, para a vida real. Então, seja onde,
qual for, né, o indicador, se você for usar, né, para OKR, para KPI, um balanço scorecard ou qualquer outra maneira, uma métrica simplesmente, você precisa atender isso aqui. Isso aqui vai te ajudar a se comunicar adequadamente e é um dos pontos cruciais, né, para que você consiga comunicar bem com métricas. E como que você usa uma linguagem executiva, né? Geralmente você vai entender quais os resultados que a empresa utiliza e dentro da tua empresa, se a tua empresa é muito grande, provavelmente ela está dividida em várias unidades de negócio, várias verticais, vários produtos. Para cada uma dessa subdivisão, né, você vai ter um quadrado desse, né, onde vão ter resultados que são esperados lá, que vão estar sendo medidos através de indicadores chaves de performance, ou através de OKRs, ou através de outro formato. Esses resultados são o que importam, é o que sempre você vai comunicar primeiro. Você vai usar a estrutura aqui para explicar. Caso está tudo certo, né, provavelmente alguém vai falar, beleza, próximo. Se não tiver tudo certo, né, provavelmente alguém vai entender, pô, mas o que que a gente entregou, né, e qual é o que que a gente está fazendo para o que que vem pela frente. Então a pessoa quer entender um pouco mais, né, para saber se aquilo vai entregar para frente ou não, se foi uma coisa sazonal. Pô, se caso tem problema aqui, você identifica que não está tendo entrega, né, tá tudo travado, pô, mas como é que tá a nossa operação? Aí você mas talvez vai entender lá que as equipes estão afogadas em bug, débito, em operação, e não estão conseguindo fazer novos projetos, inovações, novas coisas. Pô, mas e por que que isso está acontecendo? Como é que está a saúde das equipes? Aí você vai, né, para entender a saúde das equipes. Hoje a gente vai explorar mais esse ponto laranja, tá? Que é o ponto aqui de resultados e como que a gente conecta aqui com o resultado da empresa, tá? Esse é o aspecto de hoje. Semana que vem, na sexta que vem, a gente vai explorar esse item aqui, o item verde, né? E como as duas coisas se conectam. Eu gosto muito, né, de comunicar o resultado da empresa. Eu trouxe aqui um formato que eu já uso desde 2016, tá? Que é principalmente quando você olha para o resultado da empresa, você precisa dar uma direção, né? A direção é para onde que a empresa está indo, né? O que que a gente quer, o que que a gente quer fazer bem, o que que a gente quer, de certa forma, fazer diferente, né? Fazer novo. Eu gosto muito desse formato, tá? Esse é um formato que eu já usei ele durante 6 anos, basicamente, onde para cada unidade de negócio ou estrutura de produto, né, você pode ter aqui, pô, o que que é o nosso objetivo inspiracional? E aqui a gente nem está falando de OKR, tá? A gente está falando de orientação ao resultado da organização. É, E é, a gente vai separar isso em duas maneiras, né? E aí, esse é o objetivo, para onde a gente está indo, ele mostra um pouco da direção e as prioridades mostram mais clareza para onde é essa direção. Então, eu gosto de dividir a prioridade em dois formatos. Um é Brilliant Basics, que é, pô, o que que é o básico bem feito, o que que a gente precisa continuar fazendo, né? Tem umas empresas que chamam de basal, né? Que é o investimento que precisa continuar fazendo, a gente precisa continuar fazendo bem feito, não tem muita inovação em cima disso, geralmente estar ligado em fazer isso bem feito e operacionalmente e de forma eficiente também. E tem evolucionário e transformacional, né? Que é coisas diferentes, coisas novas, coisas que a gente não fez ainda, né? E é importante você dar uma clareza de prioridade. Isso aqui ajuda, geralmente isso aqui depois, né, vai desdobrar, né, em OKRs, em métricas, em projetos, em execução, de como a gente vai trabalhar. Isso aqui é super importante e dá clareza, né? Eu gosto disso aqui, principalmente em todas as empresas que eu trabalhei, a gente tinha muita clareza, inclusive na sequência. A gente conseguia saber que a gente tem aqui três prioridades aqui para fazer, top prioridades de fazer bem feito, e tem duas prioridades novas que a gente quer trabalhar, né? E aí você pode trabalhar, às vezes, num espectro de 3 meses, 6 meses, de um ano, né? Nas últimas empresas que eu trabalhei sempre, a gente fazia esse desenho aqui olhando muitas vezes até de uma forma anual e depois ia quebrando isso de forma trimestral, né? E sempre quais desses aqui a gente vai trabalhar nesse trimestre, no próximo, né? De forma que a gente vai habilitando esse plano. Isso aqui ajuda muito a dar prioridade, né, da clareza, o que que vem primeiro, o que que vem depois, né, e o que que a empresa está olhando, né, sobre a ótica do resultado da empresa. E é menos, às vezes, sobre o número. O número é importante, tudo isso aqui vai ter um número, né? Essa aqui vai ter um número sobre como a empresa vai ver, esse aqui também. Mas é mais importante você dar clareza dessa direção. Isso vai ajudar as pessoas a se conectarem, tá? Isso aqui é chamado carinhosamente de casinha, né? A casinha que mostra aí, né, onde mostra essa
direção e esse alinhamento aí com a estratégia. Beleza? Então esse é um formato, tá, que eu já usei bastante, então ele geralmente ele sai, né, de conversa executiva, de alinhamento, ele geralmente é o resultado de um processo, né, de discussão estratégica e que vai ajudar a te orientar. Caco, a gente não tem isso aqui, mas de alguma maneira você deve ter qual para onde que tua empresa está indo. Às vezes o que vai estar feito está em nome de projeto estratégico, às vezes você chama isso de outra maneira, mas é importante você separar principalmente para onde a empresa está indo, o que que é básico bem feito, o que que é novo, né? E dar essa clareza aí para as equipes. E basicamente, né, o que que isso ajuda, né? Trazendo aqui uma frase aqui de Michael Porter, que é: estratégia é sobre saber o que não fazer, né? Não fazer é justamente a linha de corte, né? Olha, a gente sabe que para cá não é, então é para cá. Isso, quando você consegue dar clareza, e essa casinha ela consegue, de forma muito simples, dar clareza muito bem, ela consegue dar clareza sobre, cara, o que não tá nessa casinha não é para fazer. Não é estratégia. Então isso ajuda a ter um alinhamento, né? E você dá uma autonomia para que as pessoas falem, pô, mas isso aí não tá na nossa casinha. A gente deveria fazer isso. Então toda vez vai ajudar a ter essa provocação, né? Isso é super relevante quando a gente quer, né, conectar a estratégia com o negócio e com a operação. Para exemplificar isso, né, eu já trouxe isso aqui em vários outros encontros aqui com vocês, mas sempre vou trazer sempre essas perguntas poderosas que ajudam você a se conectar. Como é que eu sei, Caco, qual é a estratégia da minha empresa? Usa essas perguntas, tá? Não vou ler elas, tira print aí, guarda, gostou, depois divulga, compartilha, manda lá pro grupo aí na tua empresa, fala, ó, a gente precisa saber responder essas perguntas aqui, ó. Isso aqui vai te ajudar a entender, né, para onde que a empresa está indo e, né, vai te ajudar também a ter essa clareza aí, né, basicamente indicadores, quais decisões, resultados são esperados, o que que não pode falhar, o que que a empresa quer correr risco, se tiver algum conflito, qual a estratégia vencedora, então a gente tem uma ordem das prioridades e quais são os desafios, né, que a gente quer buscar para esse ciclo. É muito importante, a gente está agora caminhando para o final do ano, no último trimestre, é o momento de, pô, entregar, fechar os resultados, né, garantir um ano bom. Geralmente muito provável, já tem uma agenda aberta de planejamento aí do próximo ano dentro da tua empresa. Se você não está participando, busca entender se ela está acontecendo, tenta entender, tenta apoiar, né? É importante, se você quer ter um posicionamento estratégico, você precisa se conectar com essa agenda aqui e provavelmente já está acontecendo aí na tua empresa. Se você não sabe, é porque talvez você não está participando dela, mas tenta contribuir, pergunta ao seu gestor se já estão fazendo planejamento estratégico, tenta ver como que você pode colaborar. É importante para você se conectar com esse movimento. E quando a gente fala de métrica, né, que vão conectar com o resultado, a gente tem métricas que são lead indicators, né, que são sensores precoces, ou seja, elas mexem mais cedo e a gente consegue, geralmente vão ser métricas decorrentes do resultado do uso do nosso produto ou do nosso projeto, né, com base com perspectiva do cliente. Então, por exemplo, uma adoção, ativação, tarefa concluída. Tarefa é no sentido de jornada lá dentro do teu produto, né, ou dentro do que o teu projeto, né, se propõe a entregar. E tem as métricas lag indicators, né, que elas demoram um pouco para acontecer, elas são um pouco mais complexas. Geralmente elas não são tão acionáveis, né? E a gente tenta conectar que quando a gente vai mexer alguma coisa que é lead indicator, ela tem uma correlação com algo que é lag, né? Que é chega depois. Eu gosto muito desse formato aqui do Tim Herbig, né? O Tim Herbig, ele tem esse formato onde ele traz, né, que as métricas lead indicators, elas geralmente estão a nível da operação, onde a gente sabe para qual entrega que a gente vai fazer, qual é a mudança do comportamento que a gente vai gerar. Então, para toda entrega que você vai fazer, você tem que saber o que que você quer mudar, qual que é o resultado direto. Quando a gente botar isso no ar, né, e tiver algum cliente usando, ou tiver esse projeto ou produto funcionando, o que que é o impacto, qual que é a métrica que a gente vai medir e como que isso vai ser medido, como isso vai ser perceptível a nível de resultado, né? Qual é o outcome? E como isso impacta o negócio. Então, nessa parte aqui a gente tem mais controle, né? Onde vai trabalhar as equipes, mas a gente precisa dar essa visibilidade, né? De como isso impacta o negócio. E aí a gente entra, né? Agora nessa parte do ponto alto, que é como que a gente então define aqui resultados, né? KPIs, OKRs e tudo mais que a gente vai, né, trabalhar. Então, se você ainda não baixou, né, baixa lá meu livro lá, Métricas que Falam com Executivos, né, pode apontar teu celular aí ou, né, acessa aí bit.ly/métricas-falam, né, você vai ter acesso lá ao livro lá, eu exploro também
né, mais detalhes, né, sobre esse aspecto. E o que eu vou trazer aqui para vocês, né? E lá eu exploro de uma forma um pouco mais direta, né? Que você precisa entender, né? Sobre quais são as métricas de negócio sobre a ótica do resultado da entrega, as métricas de resultado, né? Sobre a perspectiva da empresa e indicadores sobre a perspectiva do cliente. Então, quando a gente fala de resultado, a gente está olhando sobre isso. Não estamos falando aqui sobre entreguei quantas coisas, sobre se entreguei no prazo ou não, sobre throughput, sobre métrica de fluxo, isso não é resultado, tá? Isso é operação, é outras coisas, a gente não vai falar sobre isso. E o que eu quero, né, explorar com vocês, né, e tem uma dúvida justamente que surge, pô, mas qual a diferença de um KPI e um que resulte, né, se a gente vai falar de OKR? E eu gostei muito dessa definição que eu vi recentemente, né, do pessoal da Bain, né, a Bain, que é uma das grandes consultorias aí, consolidadas aí mundialmente. E esse print aqui é de um slide deles, onde eles trazem, eu gostei, essa definição eu achei muito boa, né, que um que resulte, né, geralmente o que vai fazer algo ser destacado como um que resulte, né, e como, o que é talvez algo que é um KPI. Então, o que resulte, ele é algo que a gente quer mudar de patamar, né? Então, ele traz essa perspectiva aqui, algo que, olha, esse aqui é o nosso formato atual, a gente quer ir para cá, essa mudança aqui é a mudança de patamar, a gente quer elevar, né? E tem uma direção, uma perspectiva muito direta que a gente quer mudar um número. Então, isso vai estar atrelado, né, a um objetivo, geralmente é algo que a gente está buscando. E um KPI, né, ele não quer dizer que é menos importante, né, que um que resulte. Mas um KPI, geralmente, ele é uma métrica onde a gente tem, né, um limite inferior e um limite superior, né? LS é limite superior, LI limite inferior. E esse KPI ele vai navegar aqui dentro dessa zona aqui. O que são esses limites superior e inferior? São os sensores. Se caso essa métrica passou aqui, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela está fora, né? Tá fora do que a gente entende, e a gente deveria fazer alguma coisa. Então ela tem um sensor e esse é o gatilho. Se ela baixou, né, também pode ser ruim. Então a gente vai também tomar uma ação. Então um KPI bom, ele tem essa zona de controle, né? E tem essa zona aí que vai te ajudar a entender e monitorar. A gente pode usar esse conceito, né, para várias coisas, né, mas a gente vai olhar aqui sobre a perspectiva de resultado. Às vezes eu posso levar um KPI lá para o que resulte, posso levar sob a perspectiva, às vezes, de ele que é um guardião, né, que ele é algo que vai proteger, ele vai proteger que a gente esteja executando, né, de uma maneira interessante e não destrutiva, né, e não executando de qualquer jeito e tudo mais. Então, posso levar, tá? Mas eu queria trazer para vocês essa diferença. Fez sentido aí para vocês? Coloca um para mim aí para mim no chat aí se fez sentido. E me diga aí se você já tinha visto essa diferença aqui. Então, por que que a gente está contextualizando tudo isso? Tá? Então, para que a gente tenha clareza, né, do que é uma coisa e do que é outra. Né? E quando a gente vai falar de OKRs, né, geralmente a gente pode falar de dois níveis aqui. Tem os OKRs que às vezes são mais estratégicos, né, são a nível organizacional, e geralmente eles são encadeados talvez com OKRs táticos, né, que são mais orientados à unidade de negócio. O que eu não recomendo, tá? Aqui, e nem a própria Bem aqui, que é uma grande consultoria, também não recomenda é que você tenha um nível de encadeamento muito grande, né? Inclusive, ó, cadê o livro aqui que eu ia mostrar para vocês? Tá aqui. E vou trazer para vocês daqui a pouco tem uma referência sobre esse livro aqui, o OKR, né, da Cristina Wojcik, tá? Daqui a pouco vai ter um slide aqui falando do livro. Onde também, né, a Cristina é uma grande referência, tá? Ela fala de OKR já há bastante tempo. Esse, para mim, né, o melhor livro de OKR qual que é, Caco? Pô, para mim é esse da Cristina, tá? Não é o do John Deere, o do John Deere, que é o Avalie que importa. A maioria de vocês conhece esse livro aqui. Eu acho esse livro pior do que esse da Cristina, tá? O John Deere, ele ficou muito famoso porque ele que levou o OKR pro Google e tudo mais, e ele virou, tipo, a pessoa mais famosa de OKR do mundo por causa disso. Mas a abordagem e a forma como a Cristina traz no livro vai ser muito mais valiosa do que qualquer curso de OKR que vocês forem fazer aí no mercado, né?
Uma das coisas que é importante é que você pode ter níveis, né? Um nível mais tático aqui talvez vai ser o da tua unidade de negócio, teu produto, da forma como você está olhando. A gente não está falando aqui de, pô, mas eu posso ter um OKR lá para minha equipe? Pô, a questão é, pô, será que faz sentido? Né? A grande questão do OKR é fazer com que as pessoas se unam em torno de um objetivo comum. Né? Você pode, às vezes, ter até algum indicador de performance ali dentro da tua equipe, mas conectado com esse algo maior. Tá? Uma das coisas que eu uso muito, né, não, até nem tem essa frase aqui de impacto, mas vocês poderiam usá-la, é o que une ou desune as pessoas, né, o que faz as pessoas trabalharem em conjunto, muitas pessoas colaborar ou as pessoas não colaborarem entre si, é uma meta. Se as pessoas têm uma meta diferente, ou seja, metas individuais, elas vão fazer as pessoas buscarem a sua meta individual. Né? Metas coletivas vão incentivar as pessoas a trabalhar em cima da meta coletiva. Isso vai incentivar para que elas colaborem entre si. Então, essa proposta aqui justamente traz isso, né? Que você pode ter um OKR nível organizacional, outro nível, né, mais de unidade de negócio. Pô, Caco, a gente está começando ainda, né? Então, segura aí que a gente já vai, né, já vai falar. O pessoal da Bem também, eles têm um e-book, né, um material muito legal que é Métricas do Jeito Certo, tá? Se vocês, ele é escrito pela Mariana Zapparoli e pela tem um artigo aqui pela Priscila Chagas também, eu conheci elas no a Mariana Zapparoli eu já conheço bastante tempo. A Priscila Chagas conheci lá no Scrum Gathering Rio esse ano. Elas fizeram uma palestra também super legal sobre esse tema. Então vale a pena vocês consumirem esse material que elas têm, tá? Então lá procurem métricas do jeito certo, ou se você apontar o celular para esse QR Code aí, ou tirar um print, depois acessar esse link aqui, bit.ly/métricas do jeito certo, você vai cair nesse artigo e lá tem um material, o PDF delas lá, muito legal, tá? Que traz uma perspectiva muito interessante sobre, pô, quero saber quais métricas olhar. Pô, lá tem muita métrica, tem quase que um repertório lá de métricas para que você possa utilizar. Material super legal, muito bom, tá? De alta qualidade e que está lá disponível, tá? Para vocês. E eu vou trazer aqui, né, quando a gente vai, para a gente aprofundar aqui um pouquinho no tema de OKR, trazer a referência desse livro, tá? O foco total nos resultados, tá? O livro, esse saiu em português, acho que faz pouco tempo, o título em inglês é um pouquinho diferente, que é Radical Focus, deixa eu ver aqui como que é. O título em inglês é Radical Focus, Archiving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results. Né, o título em inglês. Aí em português ficou KR Foco Total nos Resultados. Tá, mas o livro, esse já é um livro bom há bastante tempo e agora, né, com a tradução em português facilita aí o acesso para vocês. Mas o que eu acho interessante, né, que a Cristina traz sempre, que o OKR somente não é suficiente, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, isso aqui é um print, né, de um objetivo que tem lá no livro. E lá vocês podem explorar, tem várias histórias e, né, vale a pena também, né, trazer um pouco mais. Mas, por exemplo, o objetivo ele traz uma perspectiva inspiracional, né, que o objetivo ele fala como se fosse a direção, né? Então, aqui o que ele está dizendo, oferecer um valor claro aos distribuidores como fornecedor de chá de qualidade. Né? O nome dessa empresa é uma empresa de qualidade de chá, né? TB, né? Abelha, chá de abelha, que é o exemplo do caso de uso ali que tem dentro do livro, né? Então, só que, pô, isso não diz muita coisa, né? Como é que eu sei que eu estou oferecendo um valor claro aos distribuidores como um fornecedor de chá de alta qualidade? A pergunta vai ser respondida através dos key results, né? Os KRs aqui, os KRs são os key results. Então, nesse caso aqui, estabeleceu três, né? 85% das renovações dos pedidos. Então, quer dizer que, pô, o cliente compra e compra de novo. Então, se ele está comprando de novo, pô, tá fazendo sentido. É, Mas eles querem também, de alguma maneira, uma eficiência operacional nessa renovação. Então, eles colocaram aqui um outro que resulte falando, ó, e a gente gostaria que a gente começasse a ter pelo menos 20% de renovação através do autoatendimento. Ou seja, para que isso fosse mais em conta, não fosse tão caro, né? Essa operação fosse mais eficiente. E talvez depois no outro trimestre eles podem continuar com esses mesmos que resulte, só mudar os parâmetros. Talvez no próximo eles queiram que subir para 30. Então dá para continuar às vezes com o mesmo objetivo, só mudando o como eles avançam aqui no que resulte. E o outro aqui tem uma receita, né, direta aqui de US$ 250 mil.
O que que eu recomendo também, tá? E Cristina também recomenda. Geralmente um OKR você vai ter aqui de 3 a 5 que results. O que que eu gosto de colocar aqui também, né? Alguns OKRs que são conhecidos como guardrails ou guardiões ou OKR ou que resulte protetor. O que que é isso, cara? Então, por exemplo, pô, eu tenho renovação, eu tenho dois, renovação, dinheiro. Pô, mas será que os clientes estão felizes? Será que estão satisfeitos? Talvez eles estão renovando porque meio que alguém está botando a faca no pescoço lá, o vendedor é muito bom, ele pressiona lá e vende. Mas, pô, a que custo? Será que os clientes estão felizes? Então, pô, vale a pena às vezes colocar algum indicador de satisfação. Pô, como é que tá a qualidade? Como é que tá a qualidade, né, da sua operação? Então, às vezes botar algum indicador de qualidade. Geralmente são indicadores que eles vão funcionar como protetores, né, e meio guardiões ali para garantir é, que você não está fazendo de qualquer jeito, né? E geralmente pô, se a gente fazer isso aqui do jeito errado, onde vai dar merda? Né? Onde vai estourar? Aí geralmente eu gosto, bota isso como o que resulte protetor ali, guardrail, algo que te protege. É importante também, muitas empresas falam, pô, é só bota o OKR e deixa a galera se virar, não precisa mais falar de entrega. Pô, tanto a Cristina traz aqui, eu considero importante você dar visibilidade também, né, do que foi. É importante a direção, né, para onde que a gente está indo. Ó. Então aqui tem uma clareza, o que a gente está trabalhando de prioridade um, né, o que que a gente trabalhou no último período, então quais foram as principais entregas, né, de prioridade um, prioridade 2, talvez você pode elencar aqui, né, ter clareza das suas prioridades e o que que vem para frente. Então esse aqui é um formato, né, de um check-in de OKR, né, um check-in é um modelo de acompanhamento, né, que você pode olhar para o número, ver se aquelas entregas, né, estão surtindo efeito, tá, e o que que vem pela frente, ajustar a rota, né? Aqui tem alguns comentários aqui complementares. Então, isso aqui é um exemplo, né, de um formato de check-in. Isso dá clareza, comunica, né, o que está sendo feito, né, e ajuda a tomar decisões, tá? É claro que, pô, para definir um bom KR tem mais perspectivas, mas o mais importante é isso, tá? Você olhar, se você tá assim, pô, cara, como eu não consigo aqui, a gente quer botar o OKR ali de entrega. Pô, tenta primeiro fazer um exercício, pô, como que a gente sabe que essa entrega deu certo? Então, geralmente, é mais importante botar essa informação de como que você sabe que essa entrega deu certo, como que resulte, do que fazer a entrega propriamente dito. Caso esteja muito dificuldade, você esteja cunhando musculatura, né, e não conseguiu chegar nesse ponto, muito. Você vai ver às vezes na internet, a galera cai de pau, mas eu concordo com o Tim Herbert também fez um post esses tempos onde ele falou, pô, talvez como um modelo de transição faça sentido, que talvez é o que o Diogo está sentindo ali, trouxe no começo. Pô, a gente está com dificuldade. Então talvez faz um modelo de transição, talvez ele ainda tenha alguma entrega ali, mas para você ganhar musculatura, começar a ganhar cadência e principalmente acelerar, né, o ritmo de entrega. Dentro desse livro, né, da Cristina, e que é o que eu entendo também da minha experiência, né, ela traz, ó, o que que é importante, né, no modelo de OKR. Ele vai te ajudar a trazer foco e prioridade, então, aquele número, né, de limitar lá tanto os OKRs quanto os resultados chaves, né, de 3 a 5. A prioridade, né, priorizar é importante, então não adianta você, agora a gente quer fazer OKR, mas temos 10 OKRs, né, e a gente tem um time aqui de, duas equipes, tem 10 OKRs. Cara, não vai. Aí não tem prioridade nenhuma, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então a prioridade tem que também estar ali. Né? A gente busca essa definição eficaz, então o que resulte, né? O que vai ser medido ali tem que ser específico, tem que conseguir medir, né? Para que a gente saiba se a gente está avançando em direção ao objetivo. E importante, né? Que tem que ser alcançável. Não adianta muitas pessoas que começam com OKR falam assim, mas tem que falar que falaram pra gente que é fazer OKR moonshot. Moonshot é tipo tiro na lua, né? Longe pra caramba, assim, difícil. Bota o negócio lá em cima e deixa a galera se quebrar. Mas a gente já percebeu isso também, que às vezes se você bota, pô, você tá nesse patamar e quer chegar aqui em cima, né? Tem essa jornada aqui pra chegar lá. Só que, pô, é meio inalcançável, né? Nunca chega, às vezes isso desmotiva também. É importante que seja alcançável. A vitória, né, não é. Muitas empresas falam, não, mas foda-se que não alcançamos. A gente, olha só, a gente andou tudo isso aqui, mesmo que não alcançou. Mas tem um fator psicológico que é importante alcançar, né? Quando a gente traça o objetivo, a gente quer alcançar. Alcançar, comemorar e andar de novo e fazer de novo, né? Ninguém entra no jogo para perder, né? Ninguém gosta de perder. E existe essa questão, né, envolvida aí que é importante.
Então tem a cultura de feedback e aprendizado, então check-ins regulares, né? Não adianta você começar com OKR ou, né, quer ter uma métrica orientada a resultado que você não olha para ela, né? Só vai olhar daqui 3 meses. Cara, daí não vai te servir de nada. E precisa aprender, né? Tem que gerar aprendizado e mudança, né, no teu dia a dia. E por fim, né, o importante aqui também ter transparência e colaboração. Então, vai estar aberto, né? É importante que todos tenham acesso. Então, muitas vezes fala, pô, mas se é confidencial, pô, mas se é confidencial o resultado, como é que a pessoa vai saber se ela está ajudando ou não chegar no resultado? E por fim, né, o importante é que, de alguma maneira, as pessoas têm que participar de ter um envolvimento, né, na construção do OKR. Não adianta você só chegar lá e falar, galera, isso aqui ó, tá dado aqui, bora fazer. Né? Talvez você vai construir com um grupo, mas tem que ter alguns representantes para que eles possam, né, se identificar ali, né, e fazer esse trabalho, essa evolução juntos. Beleza? Fez sentido aqui para vocês? Então, tudo isso que a gente falou, né, os OKRs eles vão ajudar principalmente a gente a conseguir dar visibilidade a essas métricas que mudam o comportamento, né, que mudam o resultado e que impactam, né, o resultado de negócio. Então, esse aqui, resultado de negócio, geralmente vai estar lá no OKR a nível organizacional, né, e as mudanças de comportamento e os resultados perceptíveis a nível do cliente, né, vão estar sendo medidos ali, né, pelos seus OKRs, né, dentro desse framework aqui do Team Hub. E, né, eu gosto muito dessa frase aqui, né? Você já deve ter visto, se você já acompanha há algum tempo, eu uso muito essa frase do Douglas Hubbard, né? Para mim ela é essencial, que é não faz sentido medir tudo simplesmente porque podemos, né? Meça o suficiente. Então, todo esse formato, né, de orientação, métrica executiva, ela tem que ser formato simples, né, que seja fácil, né, que as pessoas consigam ler, entender e saber que elas estão trabalhando para aquilo e né, use, né, esse formato da métrica que conecta com o resultado, seja você usando o KR, Balance Scorecard, como o Diogo falou, ou, né, não chama de nenhum nome, mas traz isso, né, é importante que a pessoa tenha clareza que ela está fazendo aquilo e aquilo está conectado, né, com qual estratégia, tá? Isso, né, eu exploro bastante aqui, né, eu trago mais detalhes. Pô, cara, eu quero saber como que o resultado conecta aqui com a entrega de impacto, ritmo, a gente vai, né, isso tudo te ajuda a reduzir, né, o tempo de entrega e, né, você pode baixar lá no livro, tá? Baixa lá no livro, o livro que eu passei para vocês. Ah, cara, onde é que tá o livro? Entra lá no meu Instagram, vai lá no link da minha bio, lá você vai ter, tá lá no LinkedIn, embaixo do meu nome lá tem um link lá você também cai lá, pode baixar o livro é gratuito, né, para que vocês possam explorar, beleza? Então isso faz parte, tá? Isso faz parte principalmente aqui dentro do mapa dos 5 pilares da execução previsível, né? De entender o caminho do dinheiro, né? De como você cria uma orientação, uma gestão de portfólio orientada a value stream e com foco, né, e planejamento no resultado e retorno do investimento. Então isso que eu falei hoje para vocês são partes, né, do que eu trabalho aqui dentro desses 2 pilares, né, dos 5 aqui da execução previsível, que é a gente entender onde que a gente está conectado, o resultado, né, qual é a value stream e como aquilo gera retorno de investimento, né, para o negócio. Pô, e como que eu posso te ajudar, né, caso você queira, pô, cara, eu quero explorar mais, quero botar isso em prática na minha empresa. Pô, então você pode contar comigo, né, através da mentoria e eu estou disponibilizando para vocês aqui algumas análises grátis, tá? Então, cara, pô, eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona a mentoria e como que, se a gente fosse fazer, qual problema seria resolver aqui? Eu não sei, eu tenho aqui muitos problemas, eu quero entender o que que eu posso resolver, o que que eu devo resolver primeiro. Então, se isso te faz sentido para ti, chama no diagnóstico aqui, tá? Você pode apontar aí o QR Code aí do teu celular ou, né, preencher esse formulário. Aí eu vou te chamar lá para um papo de 30 minutos, né? Nesse papo a gente vai, né, em torno de 25 minutos a gente vai explorar aí o teu contexto. Eu vou te mostrar onde estão as alavancas, né, e desenhar contigo um plano, né, do que você deve fazer e se você quiser meu apoio, pô, Caco, mas como é que faz, né? Eu quero tua ajuda para me ajudar a fazer junto aqui comigo. Aí eu vou te apresentar também como que a mentoria pode te ajudar. Eu tô com um novo formato da mentoria que é a aceleração de 45 dias, onde está muito focado em alavancar teu resultado num período de 45 dias. E a gente vai construir esse plano, né, dentro dessa análise gratuita, personalizada, né, para a tua equipe, para o teu cenário, para que a gente possa, né, trabalhar junto depois, tá? Então, o que eu trouxe hoje para vocês aqui é um pouco do para onde vocês têm que olhar, né? O que que vocês têm que olhar, tá? O como,
né, ele vem através dos meus outros serviços, né, através da mentoria, através, né, dos cursos. Mas eu queria justamente dar essa direção clara, né, a direção clara aí para que vocês possam atuar, né, e resolver aí dentro do cenário de vocês. E queria abrir aí para perguntas aí, galera, né? O que que acharam, né? Deixa eu liberar aqui o microfone. Ó, quem quiser pegar o livro também tem aqui, né, no final aqui. Deixa eu liberar aqui o microfone caso vocês queiram, né, comentar. Só levanta a mão, abre aí, pergunta e comentem aí no chat também o que que vocês acharam, né? Fez sentido, se valeu a pena. O que que mais marcou aí para vocês? Quem que já conhecia o livro aqui da Cristina? Vamos lá, galera, um de cada vez aí. Ó, a Daniela colocou, muito legal, né? O teu livro eu li, né? Mas da Cristina é novo. A Miriam falou que não conhecia, o Renato também não conhecia. Ó, o Vitor Hugo perguntou, pô, na mentoria você mostra as ferramentas, né, para executar as metodologias? Sim, na mentoria você tem acesso, além, né, de eu trabalhar junto contigo, vou te dar o passo a passo, né, detalhado, né, de como você vai executar, o como, né, e quais ferramentas você vai usar. Você ganha também acesso aos cursos, então você vai ganhar acesso aos cursos, né, de Kanban, curso de estimativa, curso de... E tem uma série de aulas complementares, então vários materiais tipo esse, né, e outros complementares estão lá disponíveis lá, né? Mas a ideia da mentoria não é diferente de um curso, justamente é diferente de um curso, a mentoria ela é algo personalizado para o teu cenário. Então, ao invés de eu te dizer, olha, Vitor, assiste todas essas aulas aqui, ó, faz todo esse curso aí que está resolvido o teu problema. Não. Eu vou entender contigo o teu problema e talvez eu vou te dizer, ó, Vitor, vai lá no curso tal, na aula tal, tu pega esse ponto, é isso aqui, a gente vai construir junto contigo, é isso aqui, ó, vai, pega esse material específico, isso aqui vai direto para ti. Então, para o quê? Para te encurtar o caminho, te dar segurança, né, e para que você não fique, não precisa ler o mundo inteiro, né, para conectar. Ó, o Sherman perguntou, pô, como é que conecta Fly Level com OKR? E exatamente a gente falou disso na última quarta-feira, né, na quarta e sexta passada, né, como trazer esse modelo orientado ao Fly Level, né, da estratégia. Mas basicamente, você dentro do Fly Level, geralmente você vai trabalhar com OKR no Fly Level 2, tá? Então, pô, Caco, eu quero saber um pouco mais de Fly Level, né, como estrutura os Fly Levels. Aí você vai lá no cursos.cacoexperience.com.br, lá tem o curso de introdução ao Fly Level. Lá eu exploro, né, todo o Fly Level, principalmente e como você dá os primeiros passos ali para estruturar, né, o Fly Level 2, que é o Fly Level que basicamente cria a conexão e resolve o abismo, né, o abismo entre a estratégia e a execução, né? E é justamente ali que geralmente você vai começar, né, a introduzir os OKRs, né, e trazer essa conexão, tá? Geralmente, quando você vai dar os primeiros passos, né, com o OKR, você vai tentar cobrir esse gap, que é existente, né, nas organizações. Deixa eu até pegar a imagem aqui para deixar aqui mais claro visualmente para vocês. Deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui. Ó, você vai. Basicamente, quando a gente fala de Fly Level, né, que é aquela desenho que eu trouxe para vocês, né, onde a gente vai geralmente começar, né, quando pô, a gente não tem nada, né, às vezes é difícil você começar aqui, né, no topo, aqui na estratégia, onde tem, né, todo o caminho do dinheiro, estratégia e tudo mais. Entende a estratégia, né, e traduz no OKR aqui, né, para o teu produto, programa, resultado, né, e faz com que o OKR seja a conexão aqui, a tradução da estratégia, né, para a operação, tá? Então, geralmente é aqui. Mas, claro, pô, isso é personalizado para cada um, e para onde não existe necessariamente uma receita única, assim, e simples e rápida, né, para que você chegue ali. É importante, quando você vai, né, conectar isso ali, a experiência conta muito, né? E aí, caso você queira saber mais, pô, Sherman, recomendo, pô, vamos trocar uma ideia, né? Quem sabe a mentoria seja para ti, para a gente poder te ajudar, te dar esse direcionamento aí
e, né, colocar isso, né, tudo na prática. Ó, o Mário, né, comentando ali que o curso Fly Level, né, é excelente. E esse ali é o curso de introdução, tá, pessoal? Depois, né, a ideia ali é dar uma introdução para vocês e no Kanban Expert a gente tem o Fly Level mais prática e vai ter uma nova turma agora em novembro, tá? Pô, Caco, quero aprofundar mais, tem alguma mão na massa? Então, assim, ó, eu estou fazendo agora uma série, né, nas próximas semanas vou fazer uma série de eventos aqui, esse de hoje. Cara, assim, pô, Caco, tinha alguém da minha equipe que tinha que participar e escutar isso que você falou hoje aqui. Vai ter um replay desse evento na quarta-feira que vem, tá? 1 da tarde. Então, se está lá no grupo, tá lá no e-mail, vocês vão receber. Sexta-feira que vem a gente vai fazer um outro falando sobre a saúde da operação. E provavelmente na outra semana vai ter um sobre a saúde da equipe. Então eu estou cobrindo todos os passos do livro, tá? Para o quê? Para que provavelmente ali no começo de novembro, era para eu estou trabalhando nisso, estou fechando a data ali. No começo de novembro a gente vai ter um workshop prático de 2 dias, 2 noites, de como que vocês vão cobrir todas essas métricas que fala com o executivo, né? Desde como conectar com a métrica da estratégia, como construir um dashboard que conecta todos esses 4 aspectos, né, da imagem que eu trouxe ali para vocês. Tá, esse workshop vai ser bem legal, é bem mão na massa. Eu fiz ele ao vivo lá no Scrum Gathering Rio, né? Foi bem bacana e agora eu tô, né, lapidando ele. Lá foi uma versão, né, mais curta, mais rápida. E agora eu estou lapidando ele, né, para trazer aqui para vocês. Então, de uma forma, né, bem mão na massa, para que a gente possa construir um dashboard que traz isso tudo, ó, desde como a gente conecta com o resultado, como que a gente traz as entregas de impacto, saúde da operação e saúde das equipes. Então, lá no livro, né, eu já exploro quais são essas métricas, né, mas eu criei uma dinâmica para que você possa construir isso, tá? Ó, o Mário perguntou ali, ó, o Kanban Expert é presencial? Não, é online, tá? Todos os meus cursos são online. Então, o Kanban Expert ele tem uma parte gravada e uma parte que é o formato bootcamp, né? São práticas ao vivo. Então, é uma parte com prática ao vivo. Recomendo muito que você participe, né? Tem gente que acaba sempre preferindo ver só a gravação, mas acho que acaba perdendo um pouco da interação, né? Boa parte do valor ali e tá em a gente discutir ali juntos. Então, e vai ter uma nova turma agora em novembro, tá? Então você pode participar também. Beleza, galera? Mais alguma dúvida aí? Mais algum ponto, né, que vocês queiram explorar? Então, ó, por exemplo, essa gravação, né, ela fica disponível somente lá para o pessoal estar no grupo da mentoria. Então, né, eu não deixo mais essas gravações disponíveis gratuitamente. Então, mas toda semana, né, tem algum tema aqui que eu trago, né? Eu sempre abro as enquetes lá nos grupos, vocês votam e eu trago aqui para discussão de vocês, tá bom? Então, contem comigo. Quer saber mais? Entra, pô, quero saber mais, né, dos cursos, quanto custa, qual o valor de cada um, né? É só entrar ali no cursos.cacoexperience.com.br, né? Vou deixar o link aqui no chat. Né, lá você vai ter, né, acesso a todos eles. Tem dois agora estou finalizando, vou lançar aqui para vocês. Ó, deixar o link aqui no chat aqui para vocês. Tem uma nova versão do Kanban em ação, que é o Kanban para equipes, e o Scrum turbinado, né, que são 19 práticas para turbinar o Scrum. Então, algumas pessoas já compraram, né, no lançamento, ele ainda está, né, tô fechando a gravação e assim que liberar, vou voltar a comercializá-lo aí para todo mundo, tá bom? Então, contem comigo, explorem lá, né? Bastante, tem muito conteúdo de qualidade. Eu sempre trago boas provocações aqui para vocês, né? Mas nada disso, né, se sustenta, né? Se aqui é só o pedacinho. Se você quer ficar só com esse pedacinho, tudo bem, mas pô, tem um 90% do outro lado, né? Então, você vai encontrar esse do outro lado onde? Lá nos cursos, na mentoria, né? Onde eu entrego, né, o meu melhor e o direcionamento claro e prático aí, né? Para que você possa gerar resultado aí para a tua organização. Beleza? Então valeu, galera. Obrigado aí todo mundo.